Olha, gente, falando desse tal de VAR de novo, né? E eu ouço ainda muitas reclamações contra o árbitro de vídeo e algumas justificadas, né? Agora, qual é o saldo que a gente tem até o momento do VAR, que já chegou para ficar no nosso futebol, não só no futebol brasileiro, no futebol internacional? Primeiro eu vou repetir aquilo que eu já disse para vocês. Eu até poderia ser contra o VAR se eu não soubesse da sua existência. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso admitir que a gente tenha hoje uma tecnologia e uma possibilidade de fazer justiça dentro de campo, algo que todos nós reclamamos em muitos momentos, e abrir mão disso. Porque o que mais se falava é que o árbitro não tinha mais condição humana de verificar certos lances, em que a televisão, com toda a tecnologia que nós temos hoje, mostrava o contrário. E aí muitas vezes um clube era prejudicado, uma torcida inteira ia para o estádio, acabava vendo o árbitro errar por uma falha humana, e todo mundo em casa, sentado no sofá, vendo que era tão simples tomar aquela decisão corretamente. Então, convenhamos, né? O VAR, ele é para ser uma solução. Ele é para permitir com que o jogo tenha justiça. O que está acontecendo então? Bom, primeiro eu acho que o saldo ainda é positivo. A gente está olhando alguns equívocos, e eu já vou falar sobre eles, sobre por que esses equívocos estão acontecendo, e obviamente eles tomam uma proporção muito grande, porque o árbitro que já errava dentro de campo, quando ele erra tendo a possibilidade de analisar, da mesma forma que nós estamos aqui sentados no sofá, num estúdio, enfim, na tela do celular, quando o árbitro tem a possibilidade de ver o mesmo lance que a gente, e mesmo assim ele erra, óbvio que isso toma uma proporção enorme, avassaladora. Também tem outra questão que ela é um pouco mais subjetiva, mas ela faz parte do contexto. O VAR, ele nos levou a crer, pelo menos a alguns, de que os erros seriam dizimados, não minimizados, que eles seriam extintos. E isso não acontece. Por quê? Por uma coisa muito simples. A gente está falando de uma máquina e está falando de seres humanos que operam essas máquinas. E a arbitragem, ela quase na sua totalidade, ela é interpretativa. E aí, gente, fica difícil encontrar uma padronização. Sempre haverá discussão, sempre haverá polêmica. Porque se o árbitro de campo pensa de uma forma e o árbitro de vídeo pensa de outra, e eu que estou aqui assistindo na minha sala de casa penso de outra forma completamente diferente, já deu chabu, já deu divergência. E esse é o grande problema da arbitragem. A maioria dos lances não é padronizada. São lances divergentes, subjetivos, interpretativos, enfim. E aí mais do que isso, mais do que essa expectativa de que o VAR fosse resolver todos os nossos problemas e que acaba sendo frustrada porque ele não consegue resolver todos. Mais do que essa proporção dos erros, que ainda para mim são menores que os acertos, acabam criando toda essa proporção gigantesca e tudo mais, de que o VAR é uma porcaria. Acima de tudo isso, a gente está cometendo erros, a gente que eu falo, os árbitros, né, a CBF está cometendo erros na sua intervenção, que se bradava lá no início que a intervenção fosse ser mínima, para lances capitais, lances graves, lances grotescamente diferentes daquilo que o árbitro via no campo com o que o vídeo mostrava. Não é o que está acontecendo. O árbitro de vídeo hoje, ele exerce uma influência muito forte sobre o árbitro de campo, que se sente pressionado ao saber que esse árbitro está munido de várias câmeras, que o julgamento está acontecendo por esse árbitro de vídeo e pelas câmeras que estão assistindo a decisão dele a todo momento, e se ele não mudar a decisão dele, se ele não mudar a leitura daquilo que ele está vendo, ele vai ser muito mais cobrado do que se não tivesse o vídeo. E aí o que acontece? Esse árbitro de vídeo exercendo essa influência, ele está interferindo em lances em que não é para interferir. Em que lances em que a decisão de campo deve ser prevalecida, deve se permanecer. Porque o que o árbitro de vídeo precisa fazer, naquelas funções, né, cartão vermelho, pênalti, não pênalti, gol, não gol e identificação de jogador, esse é o protocolo do VAR, a gente já tem aqui algumas subjetividades, né? Identificação de jogador, bom, isso aí resolve, né? O juiz deu um cartão pro cara errado, ele vai lá e avisa, não é esse. O vídeo tá mostrando o outro. Perfeito. Gol, não gol.
O gol não gol já é subjetivo. Porque aí o gol não gol é o seguinte, não é só se a bola cruzou a linha ou não, que a gente viu o chip funcionar isso em alguns momentos. É se o gol deve ser validado ou não por conta de uma irregularidade que possa ter ocorrido antes da bola entrar. Só que isso gera uma série de discussões, por quê? Porque não está claro no protocolo do VAR qual a origem da jogada. O árbitro tem que analisar toda a origem da jogada, mas onde ela começa? No ponto em que a bola saiu pela última vez, e aí você vai voltar 2, 3 minutos, 5, 10 minutos para ver se houve uma irregularidade lá não marcada. No ponto final, no momento em que o time cruza o campo, não há claridade, não há clareza sobre essa situação. E aí o que acontece? Muitos gols estão sendo anulados por conta de uma origem que às vezes é subjetiva. De um lance que o árbitro poderia ter visto no campo, se ele não viu. Talvez o episódio mais claro seja o do gol do Grêmio contra o Vasco. Teve agora do Cruzeiro contra o Galo também, que é uma origem um pouco tardia, né? Um pouco antes. E aí alguns árbitros estão voltando um pouco para ver, não, aqui teve uma irregularidade, anula o gol. Será que isso não tem que deixar para o campo? Nem os árbitros sabem. O pênalti não pênalti é outra subjetividade, né? Porque o pênalti se você determina se a falta existiu dentro ou fora da área, beleza. Isso é uma questão geográfica que o vídeo te mostra. Agora, se o puxão foi suficiente, se o empurrão foi, se a carga, se... Essa análise ela tá complicada na cabeça do árbitro. Que não tem o devido respaldo, que não são devidamente preparados, que muitas vezes tem árbitros de vídeo ainda inexperientes, a gente está enfrentando uma transição. Eu sei que leva tempo, mas eu acho que a CBF ou a FIFA precisariam agir diretamente para definir essa intervenção do árbitro de vídeo, em coisas mais concretas, mesmo que a gente deixe passar algumas coisas, mas que se respeite a decisão de campo. O árbitro tem que ser ajudado, sim, mas em lances capitais, até para favorecer o andamento da partida. A gente vai, não sei se a gente vai, mas eu acho que a gente deve encontrar esse ajuste. Não sei quanto tempo, não sei, mas acho que vai demorar. Eu já vejo uma evolução quando o árbitro está ouvindo, por exemplo, a sinalização, a análise, a checagem do árbitro de vídeo. Eu já vejo uma evolução dos jogadores não cercarem tanto o árbitro. Uma pequena evolução, né? Porque no início os jogadores aprenderam o sinal, começaram a encher o saco do juiz e tal, a torcida começa a ficar impaciente, porque ainda se demora muito, é verdade. Mas eu já noto uma conscientização do que está acontecendo. O jogador já espera, já faz um gol, já o que aconteceu, tá sendo analisado. O pênalti também, quando acontece, pode ser que ele reverta. O estádio já fica naquela apreensão, mas a gente está se acostumando com isso. É a maior revolução na história das regras desse esporte, gente. É muito complicado. Mas muitos ajustes precisam ser feitos. A gente está meio que testando, está tateando. Enquanto isso, os campeonatos vão acontecendo, os clubes vão sendo prejudicados ou beneficiados aqui e ali. É o ônus dessa mudança drástica. Mas eu entendo que a interferência deve ser cada vez mais micro, mais mínima, mais no lance capital. No restante, quando gerar polêmica, deixa que o árbitro decidir. Mas é só uma análise minha, claro, de fora, e eu tô abrindo para o debate aí para a gente poder discutir esse assunto. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, é importante, já estamos com muitos parceiros aqui, então seja bem-vindo, vamos juntos e até a próxima. Tchau, pessoal.